Se você chegou até aqui é porque você entende, de fato, como todas as coisas culminaram para o Darwin conseguir ser esse ícone e mudar as nossas vidas e a nossa visão de mundo. Então, chegando até aqui, você tem todo esse arcabouço de conhecimento e agora eu vou desmitificar Darwin para você. Darwin, claro, foi um cara super importante, mas ele não foi importante sozinho. E mais, a vida dele foi uma completa loucura. Não era o que você espera. Se você não conhece bem a história de Darwin, você vai conhecer um pouquinho dela agora. O Darwin, ele, contrariando as suas expectativas e as de muitas pessoas por aí, o Darwin ele não nasceu um cara ligado à biologia, de fato, ligado à história natural. Apesar de naturalista, gostava muito de história natural, ele nunca pensou em, de fato, seguir essa carreira. Ele foi estudar medicina em Edimburgo. Sabiam disso? Porque ele não gostou de medicina. Passou, não curtiu. Entrou, não era a parada dele. Mas na faculdade de medicina ele pelo menos conheceu vários naturalistas, que era o hobby dele, então ele tinha o que conversar. Saiu da faculdade de medicina, foi tentar uma carreira no clero, na Christ's College. Darwin, carreira no clero, como pode? Pois é, nem o Darwin sabia direito. Apesar disso, Darwin era um cara muito religioso. Ele, quando criança e adolescente, ele pensava de uma forma religiosa as coisas. Então vejam você, o Darwin, o grande ícone da biologia, ele mesmo era cristão e ele mesmo era religioso. Então esse embate entre cristianismo e biologia não está com nada. O Darwin, no meio da carreira dele de clero, ele recebeu um convite para vir para a América do Sul a ajudar a marinha inglesa a cartografar os mares da América do Sul e a conhecer coisas. E só que nessa missão ele seria um cara naturalista, ele seria um historiador natural. Então em 1831 ele saiu da Inglaterra, vindo para a América do Sul, e a missão dele era coletar indivíduos, ou seja, coletar planta, coletar bicho, ver as coisas, ajudar o pessoal a cartografar. Então, durante 5 anos da vida dele, ele voltou em 1836, ele ficou nessa viagem ao redor do mundo. Saiu da Inglaterra, África, América do Sul, Oceania, enfim, viajou o mundo inteiro, toda essa região tropical do mundo. Viajando o mundo, ele viu várias coisas diferentes, várias coisas. Ele observava corais, observava plantas, observava animais e ele via variações desses animais. Eu acho que o maior exemplo disso são os tentilhões lá de Galápagos. Ele sabia que em cada ilha tinha uma variação diferente daquele tentilhão, mas eles eram muito parecidos. E durante 5 anos ele anotou e desenhou coisas e pegou seres vivos e plantas e fungos e animais e ele levou no navio de volta para a Inglaterra. Toda essa história, toda essa aventura do Darwin fez com que ele, logo depois que ele tivesse chegado de volta à Inglaterra em 1836, a gente não sabe precisar quando que ele teve a ideia, mas logo que ele chegou, isso nos anos seguintes, ele concebeu a ideia de que todos os seres vivos tinham um ancestral em comum. Ele via em vários lugares do mundo que vários seres vivos daquela determinada região tinham características muito parecidas entre si. E ele conseguia identificar, poxa, esses bichos, por exemplo, têm um jeitão muito parecido com o outro. Só o que muda, por exemplo, é o bico, como no caso dos tentilhões. Eles têm que ter vindo de alguma coisa, de algum lugar em comum. Eles têm que ter um ancestral em comum. A ancestralidade em comum não foi uma coisa inédita do Darwin, como a gente viu no último vídeo. Mas o Darwin ele trouxe esse arcabouço de conhecimento de 5 anos de viagem, de coletas de indivíduos ao longo do planeta, para basear essa ideia dele. E é interessante porque o Darwin ele chegou em 1836, mas ele não começou a escrever A Origem das Espécies direto, não. Lembrem-se vocês que A Origem das Espécies foi publicado só em 1859. E aí entra a coisa mais interessante. Logo depois que ele voltou, sabe o que ele fez? Ele casou com a prima. Foi a primeira coisa que o Darwin fez. 5 anos fora, né? Voltou e ele queria um abraço. E aí nesse abraço casou com a prima e naquela vida meio chata. Afinal de contas, Darwin, ele era trilionário. Era de uma família riquíssima. Então ele não precisava trabalhar de fato para viver. Era uma vida chata, né? Só precisava escrever sobre as coisas que ele tinha visto e aproveitar o dinheiro que ele tinha e os abraços da prima dele.
Então percebam vocês que o Darwin, um dia o Darwin estava em casa um dia, sem nada para fazer. Ele pega a população de Malthus para ler. E vê como aquelas tendências matemáticas de Malthus tinham apontado, anos antes, tinham tudo a ver com o que ele tinha visto durante 5 anos de viagem. Primeiro ele começou a achar que, de fato, todos os seres vivos tinham um ancestral em comum. E ele começou a perceber que o que Malthus dizia no livro dele, sobre tendências de matemática, progressão do crescimento de alimentos e o crescimento da população, não haveria alimentos para todo mundo. Ele começou a pensar que isso tinha muito a ver com o que ele via nos ambientes que ele tinha visitado. E é interessante, porque ele começou a imaginar que existiam filtros ambientais, que os seres vivos, as populações de seres vivos, elas não poderiam crescer infinitamente. Alguma coisa teria que filtrar esses seres vivos nos ambientes. Não teria alimento para todo mundo, não teria espaço para todo mundo. Talvez por isso eles mudassem ao longo do tempo. Como, ele não sabia, mas ele achava que características superiores fariam com que seres vivos pudessem sobreviver e aí se reproduzir mais. E essas características eram passadas adiante. Então notem que essas características sendo passadas adiante ao longo do tempo, isso poderia mudar o caráter médio da espécie. Então, nós temos uma espécie inicial, um filtro ambiental, mudanças naquele ambiente, características superiores são selecionadas e elas são passadas ao longo do tempo para gerações. Então, em gerações, você pode mudar o caráter médio da espécie, você pode mudar características importantes daquela espécie. Isso pode gerar variações importantes, como no caso dos tentilhões de Galápagos, como no caso de várias coisas que ele viu. Se variações são formadas e essas populações, esses seres estão isolados uns dos outros, isso pode gerar novas espécies. Novas espécies sendo geradas, por exemplo, de um ancestral em comum. Imagina um tentilhão lá, inicial, que a partir daquele tentilhão, várias formas surgiram ao longo do tempo. Várias formas tiveram o seu caráter médio alterado. E aí, em 1844, o Darwin começou a escrever o primeiro manuscrito dele. 1844. Percebam que isso foi quase 10 anos depois dele voltar da viagem no Beagle para cartografar lá a América do Sul. Só em 1856, de fato, Darwin começa a escrever a grande obra dele. Olha quanto tempo Darwin levou. Primeiro, rico. Podia fazer o seu belo tempo. Precisava fazer muita coisa, né? Não tinha prazo, não tinha... Mas o mais importante é que Darwin estava sempre doente. Logo depois da viagem do Beagle, ele ficava doente direto. Então ele não conseguia trabalhar direito. Não conseguia escrever direito. Então ele levou bastante tempo para escrever. Só que em 1856 ele resolveu escrever a grande obra dele. E aí, o que acontece? Ele começou a escrever isso em 1856, só que 2 anos depois, em junho de 1858, ele recebeu um manuscrito de um jovem chamado Alfred Russel Wallace. O Wallace, ele estava no arquipélago malaio, coletando indivíduos. Essa era a profissão dele, coletar coisas, fazer observações de história natural. E o Darwin já era um cara importante, que já tinha publicado algumas coisas antes, não sobre evolução em si, não a origem das espécies, mas algumas coisas importantes. Então ele já era bem conhecido ali na Sociedade Científica de Londres. E o Wallace, ele tinha concebido a ideia da seleção natural independentemente. Então, o Wallace, junto com Darwin, os dois, em tempos diferentes, em lugares diferentes, de maneira independente, tinham observado que os filtros ambientais do meio selecionavam os seres que poderiam sobreviver e as características que eram mais favoráveis poderiam ser passadas aos seus descendentes. Quando Darwin pegou esse manuscrito, ele falou: ai meu Deus, e agora? O cara teve a ideia. Estou aqui há 12 anos, há 13 anos, tentando escrever minha grande obra e não consigo. O Wallace teve essa mesma ideia. Mas o Darwin não foi totalmente injusto. Apesar de ele ser o cara conhecido pela seleção natural, conhecido pela essa modificação de características ao acaso, ele não roubou a ideia do Wallace. Apesar da gente conhecer só o Darwin. Ele pegou o manuscrito do Wallace e as coisas que ele tinha ali
todas essas observações em julho de 1858, você percebe que só levou um mês, né? O Darwin levou quase 15 anos para, de fato, para começar a escrever a grande obra dele, mas levou um mês, depois que levou o susto, para escrever um manuscrito ali, juntar com as coisas do Wallace e apresentar numa reunião da Alta Sociedade Científica de Londres. E esse foi o primeiro baque que o Darwin causou. Que ele chegou e falou assim, existe um processo que seleciona os seres vivos no meio. E isso pode mudar, pode causar variações no caráter médio das espécies, e essas espécies podem mudar ao longo do tempo. E tem mais, se essas espécies podem mudar ao longo do tempo, se há variações, muito provavelmente todas as espécies vieram de um único ancestral em comum. Todas as espécies têm um ancestral em comum. Ele pegou o homem através disso e descentralizou. Afinal de contas, o homem seria só um resultado do processo evolutivo. No começo, as ideias do Darwin não foram bem aceitas pela sociedade. Não foram. Mas ele resolveu investir nisso. O Wallace, pouco falado, também tinha concebido as ideias de seleção natural, independentemente. E hoje a gente está sabendo mais um pouco sobre a história dele. E percebam que o Wallace ele acabou caindo no esquecimento, né, da história do pensamento evolutivo, e a gente fica sabendo só do Darwin. Mas isso vem pelo fato de que Darwin ele pegou o que ele já tinha escrito até aquela época e um ano depois ele publicou A Origem das Espécies, em 1859. Esse livro ele foi um sucesso, embora tenha causado escândalos na sociedade. Afinal de contas, falar sobre mudanças ao longo do tempo, a gente já não pensava mais de maneira fixista. As espécies se transformavam. O homem é um resultado do processo evolutivo. As coisas não são como elas eram, ou seja, como a gente pensava que elas fossem. Isso chacoalhou também a sociedade como um todo. Essas ideias naturais, filosóficas, românticas, idealistas sobre a natureza do homem e o papel do homem no universo. Esse antropocentrismo foi quebrado aos poucos. Então, depois de Isaac Newton, Darwin veio e chacoalhou a sociedade. E aí, basicamente, o que Darwin dizia nos seus ensaios, e ali na Origem das Espécies, era que modificações ocorreriam ao acaso ao longo do tempo. Essas modificações poderiam gerar características favoráveis ou desfavoráveis, e aí o meio selecionaria isso, o meio ambiente selecionaria isso. Então, isso seria o processo de seleção natural. Essas características favoráveis e desfavoráveis sendo selecionadas ao longo do tempo. Então, a evolução das espécies na ótica darwinista e escrita na Origem das Espécies, resumida na Origem das Espécies, ela tem duas ideias: a ancestralidade em comum dos seres vivos e a seleção natural como agente causal da evolução. Essas são as duas principais teses da ideia darwinista. E percebam que, como eu disse anteriormente, o Darwin ele não foi um sucesso imediato. Apesar dele ter sido ali, vendido muitos livros nas primeiras semanas, ter esgotado tudo mais, quando eu digo sucesso, eu digo de aceitação por parte da sociedade. Por mais que ele tenha... As pessoas, às vezes, compram um livro só para criticar. E com Darwin não foi tão diferente assim. Então, demorou um tempo, uns 10 anos ali, até as ideias de Darwin realmente terem sido colocadas na cabeça de todo mundo. Só que depois que as pessoas começaram a entender e a encarar o ambiente e os filtros ambientais e a seleção natural com as coisas que eles tinham, isso criou uma era de ouro para várias ciências dentro das ciências biológicas. A paleontologia floresceu, a zoologia, a botânica, todas essas disciplinas cresceram muito e chegaram a conclusões muito melhores e muito mais legais e que tinham muito mais relação entre si e com a história da vida na Terra, por causa da ótica darwinista. Embora o Darwin ele tenha faltado com uma única coisa que foi muito importante. Ele dizia que ocorriam modificações ao acaso, mas o Darwin nunca disse como. Ele não sabia como. Então hoje a gente estuda Darwin como o pai da seleção natural, que foi o que ele trouxe de mais importante. Lembrando que o conceito de adaptação quem trouxe foi o Lamarck lá atrás, apesar do Darwin também falar isso, é lógico. Só que o Darwin não sabia explicar como modificações ocorreriam ao acaso. E aí que entra um dos caras mais importantes e mais injustiçados na história da ciência,
que é o Mendel. Em 1865, Mendel ele publicou um ensaio sobre a genética, sobre genética mendeliana, ali através daqueles testes com ervilhas. 6 anos depois da publicação da Origem das Espécies. Era a peça que faltava. Só que Mendel, os ensaios de Mendel nunca chegaram, de fato, à sociedade, nunca chegaram ao corpo de cientistas daquela época. Mendel morreu e não viu a importância que ele teve para a ciência. Pobre Mendel, inclusive. Só em 1900 e 1901 que os cientistas começaram a se questionar de como essas modificações ocorreriam ao acaso, que alguns cientistas conseguiram pegar esses ensaios, esses manuscritos do Mendel e trazer. Em 1901, por exemplo, foi cunhado o termo mutação, através dos estudos da genética mendeliana. Mendel nem ficou sabendo disso. E aqui, no século XX, a gente começa a entender como a genética e as mutações, elas de fato, elas conseguem produzir modificações ao acaso, ao longo do tempo. E aí, nessas primeiras décadas do século XX, 1900, 1910, mas mais entre 1930 e 1940, a genética ela ganha muita força. A gente começa a ter avanços em tecnologia, em biologia celular. Logo depois descobrimos lá a estrutura do DNA e a gente consegue chegar hoje o que a gente chama de teoria sintética da evolução. A teoria sintética da evolução nada mais é do que as ideias darwinistas junto com a genética. Então, basicamente o que a gente tem é o seguinte: mutações ocorrem ao acaso. Essas mutações podem gerar variações das espécies. Essas variações podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Se forem favoráveis, esses seres têm mais chances de sobreviver e podem ter um maior sucesso reprodutivo. E a partir disso, essas características são passadas adiante. E isso, ao longo do tempo, pode mudar o caráter médio da espécie, causando especiações. Então, hoje, basicamente, o que a gente tem é essa teoria sintética da evolução, ou como alguns gostam de chamar de neodarwinismo. Então, nesse último bloco, para a gente entender quais são as bases da evolução, a gente viu a importância do Darwin, qual foi a história da vida dele, o que de fato aconteceu, como foi a viagem dele no HMS Beagle durante 5 anos para ele coletar indivíduos e fazer observações de história natural, como o Malthus influenciou os trabalhos dele, e como esses manuscritos foram feitos ao longo do tempo até a publicação da Origem das Espécies em 1859, trazendo aí os conceitos de ancestralidade em comum e a seleção natural como agente causal do processo evolutivo.
Para finalizar o nosso papo sobre evolução, é importante que a gente entenda como a evolução se aplica no nosso dia a dia. Lá no primeiro vídeo dessa série, eu disse para vocês que evolução é essencial para a gente entender, por exemplo, como a gente consegue mitigar os impactos negativos que nós temos no meio ambiente, nos seres vivos, na biota natural. Mas mais do que isso, percebendo a história, por exemplo, do Darwin, e como o Darwin ou mesmo Isaac Newton antes dele chacoalharam a sociedade, é importante que nós usemos o método científico no nosso dia a dia. Que a gente seja crítico para ver o que de fato acontece ao nosso redor. A gente tem que testar hipóteses o tempo todo a fim de chegar a teorias. Isso é muito importante nos dias de hoje para você, por exemplo, que vai fazer o Enem, que vai fazer uma UERJ, na questão de atualidades. Nós vivemos hoje, em 2018, uma época de fake news. Uma época onde a ciência ela tenta ser desmentida e jogada fora, e nós temos até mesmo uma onda de terraplanistas hoje em dia. Você, que vai fazer o Enem, tem que estar preparado para solucionar problemas. Dificilmente alguém vai te perguntar o que é evolução. Se alguém perguntar, beleza, modificações ao acaso ao longo do tempo, ali, mutações, você pode falar, você sabe disso, você viu isso nos nossos vídeos, aqui da Bismart. Mas pense você, solucionar problemas é um conceito e é uma coisa que depende da sua habilidade, depende do seu treino. Fake news é um bom exemplo disso. As pessoas recebem uma notícia semi-pronta, leem o título, ficam revoltadas e passam para frente. Sabe o que é isso? Falta de método científico. Sabe como? Pegou uma notícia, por exemplo, falando que a evolução foi desmentida. Você viu fonte? Você testou? Você viu a opinião de especialistas? Viu. Várias coisas onde a ciência pode mudar as nossas visões no dia a dia. Nós temos hoje um conservadorismo muito grande na sociedade. E vocês que viram agora todo esse contexto social em que a ciência se desenvolveu, podem atestar. Religião e ciência podem caminhar juntas. Você não por ser religioso, não pode acreditar em ciência. Muito pelo contrário, você pode entender, por exemplo, a obra da criação na complexidade do processo evolutivo. É uma visão sua. Nós não podemos testar isso em ciência, porque desígnio inteligente é uma coisa realmente não testável. E para testar, para ser ciência, nós temos que testar. Nós temos que fazer testes de hipóteses a fim de criar teorias. Então não se deixem levar por isso. E a partir desse exercício de, por exemplo, receber fake news e de você pensar sobre o mundo de uma maneira argumentativa, você ter argumentos e evidências para você tratar isso, vocês vão treinar a habilidade de solucionar problemas. Para solucionar problemas, a habilidade de solucionar problemas é a coisa mais importante que você em qualquer esfera social pode ter. E também é aplicável ao Enem. Vou dar um exemplo sobre evolução. Imaginem vocês, hoje o Brasil é um dos países que tem as maiores taxas de desmatamento do planeta. Um dos países que mais desmata no planeta. Se você está desmatando, você está tirando espaço de espécies, de seres vivos que vivem ali. Além de você matá-los ali, né, você pode acabar matando ele porque está desmatando um lugar, mas os remanescentes, os que sobraram, eles vão ter bem menos espaço. Isso nos faz lembrar lá de população de maltos e das ideias de meio e de como os filtros ambientais selecionam os seres de Darwin. Você está diminuindo o espaço, você está diminuindo os recursos. Se você está diminuindo as possibilidades daqueles seres vivos de coexistir na região, como ao longo de gerações eles podem sobreviver. Então você tem que ter o pensamento sobre como esses efeitos vão ser agentes causais no processo evolutivo daquelas espécies. Se você diminui o número de indivíduos, você diminui a variabilidade genética, você enfraquece aquela espécie ao longo do tempo. E você só sabe disso por causa de evolução. É normal você ter especiações de uma maneira natural por barreiras geográficas, por eventos de vicariância. Você isola populações e essas populações acabam se especiando ao longo do tempo. Mas isso pensando em milhares e milhares e milhões de anos, com coisas naturais ao longo do tempo, devagar. O processo evolutivo é um processo lento. Mas se você faz isso em questão de 100 anos,
500 anos, como no caso da Mata Atlântica, o que você espera que vai acontecer? Você perde espécies. Se você perde espécies, você perde serviços ecossistêmicos. Você perde, por exemplo, você altera o clima, você diminui vários serviços que têm tudo a ver com a nossa vida. Você pode perder água, pode aumentar a temperatura, vários desses problemas. E olha que interessante, evolução tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Se você profissional não tiver esse foco, se você não tiver esse conhecimento, como você vai tratar o meio ambiente e as coisas que você faz? Fake news, método científico, evolução, biologia, como tudo isso pode estar organizado com um processo evolutivo? Muito doido, né? A gente vai lançar uma série de vídeos agora debatendo ideias. Vocês podem conferir no canal daqui a pouco. E nós vamos ter debates históricos sobre o contexto da ciência nas nossas vidas. Então assine o canal, acompanhe os vídeos, todos os vídeos, eles vão conversar entre si e se prepare para solucionar problemas no Enem. E na sua vida profissional. E não esqueça do que a gente disse hoje. Mudanças ao acaso ao longo do tempo. Nós mudamos, mas não precisamos, de fato, mudar o ambiente e perder esses serviços ecossistêmicos. Aplicar o processo evolutivo e o método científico todos os dias nas nossas vidas. Ter ciência e consciência. Levem isso para a vida de vocês.